Graça e paz, meus irmãos. Vocês estão bem? Glória a Deus. Eu sempre, quando a gente fala assim, vocês estão felizes? Por vezes a gente fica meio constrangido, porque tem dia que a gente não está muito, né? Mas o Evangelho ele é tão lindo, que o Evangelho propõe para a gente uma coisa que só o Evangelho. Jesus disse assim, bem-aventurados, ou seja, felizes, os que choram. E aí você fala, como assim? Então é chorar de alegria? Ele fala, não, é chorar de tristeza. Por quê? Porque eles serão consolados. Então a promessa do Evangelho não é que a gente vai ser feliz quando não tiver tristeza. A promessa do Evangelho é que a gente vai ser feliz porque a gente tem um consolo garantido. A promessa do Evangelho é uma alegria que não é a ausência de tristeza. A promessa do Evangelho é uma alegria que é a certeza de que nós temos um Consolador. Por isso ele disse assim, vocês podem se alegrar sempre. Alegrai-vos no Senhor. Eu outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Não porque as circunstâncias estão todas como você queria, mas porque você tem uma esperança que está viva. O que nos faz ser felizes não é a ausência de sofrimento. O que nos faz ser felizes, e a gente pode responder mesmo quando a gente não está. Porque eu posso estar triste e estar feliz? Sim. Bem-aventurados os que choram. Por quê? Eu estou triste, mas eu tenho certeza que o meu Redentor vive. E que ele se levantará. E eu posso dizer, ainda que triste, Paulo diz, entristecidos, mas sempre alegres. Vocês se entristecerão, Cristo disse, mas o Espírito Santo converterá a vossa tristeza em alegria. Não é a ausência de tristeza, é a certeza do consolo. Não é circunstâncias todas alinhadas. A nossa alegria não está nas nossas circunstâncias, a nossa alegria está na nossa esperança. Ele está vivo, amém? E eu vim aqui para falar de saúde, porque eu sou médico, além de pastor, sou médico, tenho esse duplo privilégio, e sempre quando eu vou falar em novembro, em igrejas, sobre saúde, o pessoal já imagina que eu vou falar da próstata. Então deixa eu tranquilizar você, fica tranquilo, sentadinho aí no seu, que eu não vim falar da próstata de você. Amém? Pode dar um glória a Deus por isso? Tinha gente que estava tensa aí, já estava meio assim, já com as pernas meio... Relaxa, nós não vamos falar da próstata, amém? Mas nós vamos falar do corpo, amém? Então abra comigo a sua Bíblia. Glória a Deus. Obrigado, Léo, pastor, que privilégio estar aqui com vocês. Amo essa igreja, pastor Ney, toda a família Nasci para Deus. É um privilégio estar com vocês. Vocês são muito especiais para mim. Amo demais essa igreja, de verdade. E hoje poder estar aqui só entre os machos, isso é bom demais, né? Já me sinto da família. Estou quase me inscrevendo para a confraternização também, ó. Então, bora lá. Gente, eu quero convidar você à leitura de um texto comigo. Nós vamos ler 2 textos. Eu prometo não cansar vocês. Não quero ser demorado, quero ser bem sucinto. Quero ler com vocês um texto que está lá em Efésios, no capítulo 5, e um outro texto que está lá em a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Então, Efésios 5 e 1 Coríntios 6. Efésios 5, 1 Coríntios 6. Efésios 5, no verso 28, está escrito assim: da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas antes o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Agora, 1 Coríntios,
no capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo de número 6. Nós vamos ler o verso 19 e 20. Diz assim: vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Feche seus olhos, Pai, essa é a Tua palavra. Nós cremos que é por meio da Tua palavra que o Senhor cria tudo que cria, Pai. Quando o Senhor diz, haja, já houve. Quando o Senhor, lá naquele dia, disse, haja luz, houve luz. No meio das nossas escuridões, sejam elas quais forem, a Tua voz é poderosa para gerar luz, Pai. É a Tua palavra que tira valor de dentro de nós, que nós nem sabemos que existem em nós, Pai. É a Tua palavra que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração, Pai. A Tua palavra pode chegar onde nenhum conselho humano pode chegar. A Tua palavra pode chegar onde nenhum comprimido pode chegar. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra merece toda a atenção, toda a devoção, toda a reverência, e nós faremos isso agora para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Gente, sabe que a gente tem uma tendência, nós cristãos, de fragmentar o homem em coisas espirituais, sim ou não? E as coisas não espirituais, as coisas materiais. E isso de fato é real, porque espírito e corpo são coisas diferentes, mas isso é um perigo, porque há uma tendência nossa de valorizar demais uma coisa e desvalorizar a outra coisa. E quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê um equilíbrio. Por exemplo, vou citar alguns textos aqui. Quando Jesus disse, sendo tentado, lá no deserto, quando a serpente veio tentar, quando o diabo veio tentar, ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele disse que o pão não era importante? Não, ele disse que o pão é importante. Ele só disse além que nem só de pão vive o homem. Ou seja, o que é natural é importante. Mas o que é natural não é suficiente, amém? Você precisa do pão e você precisa da palavra. Ok? Faz sentido ou não? Quando você vê Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 4, ele diz assim, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso você vai salvar tanto a você como aqueles que te ouvem. Paulo estava escrevendo para um homem de Deus, seu filho na fé, Timóteo, e o que ele disse? É importante você cuidar de duas coisas, de você e da doutrina. Trocando em miúdos, ele estava dizendo, é importante você cuidar da sua vida, você cuidar do que é seu, do natural, e poder cuidar também da doutrina. É mais ou menos como se ele estivesse dizendo, o biológico importa, o pão importa, a palavra importa, mas nem só de pão, cuidado de si, viverá o homem, mas você também precisa da palavra, da doutrina. Então você consegue perceber que Jesus está o tempo todo unindo, fazendo convergir nele todas as coisas. A palavra e o pão. Ele é a palavra e ele é o pão, amém? Aí ele vai agora dizer, cuide de ti mesmo, para Timóteo, biológico, cuide de você. É importante você ter cuidado de você. E cuida da doutrina. Deus está unindo biologia e teologia. Sabe que durante muito tempo, a gente entendeu assim, a ciência dizendo, cuide de você. Cuide da sua biologia. Cuide da sua saúde.
E aí, durante um bom tempo, a gente entendia que Deus estava dizendo assim para a gente: cuide do seu espírito, cuide da teologia, cuide da doutrina. E aí ficava a ciência dizendo: cuide de você. Por vezes a religião dizendo: cuide da doutrina. E o que o evangelho vem fazer? Vem dizer: cuide de você e cuide da doutrina. Cuide do biológico e cuide do teológico. O biológico importa, o teológico importa. Por quê, gente? Porque o sobrenatural, que é o que Deus vem trazer para a gente, é diferente do antinatural. Porque o que é o antinatural? O antinatural é a natureza, o natural está fora. Então, o antinatural é Deus faz as coisas espiritualmente, fora da matéria. Antinaturalmente. O que o sobrenatural é? Isso aqui é meio difícil de entender. Eu vou falar até mais devagar, porque eu demorei uns 6 meses para entender isso aqui. Sobrenatural não é antinatural. Sobrenatural é que vai até o limite do natural e extrapola o natural. Então, o sobrenatural é o que vai além do natural, não o que fica aquém do natural. O Espírito não vem anular o corpo. O Espírito vem trazer um corpo melhor. Vem trazer um corpo ressurreto, um corpo glorificado. Não vem nos fazer viver agora como um fantasminha. Podia ser, né? Jesus, agora eu vou salvar você. Vou tirar você do corpo e vou te transformar num fantasminha. Mas o espírito sem corpo é um fantasma. E o corpo sem espírito é um defunto. Mas o evangelho não vem nem nos fantasmizar, nem nos defuntar. Ele vem nos integrar. Ele vem fazer tudo convergir. Ele vem fazer a gente viver o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, no verso 31. Quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, vocês fazem tudo para a glória de Deus. Então, não tem uma guerra entre natural e sobrenatural. Isso é uma falácia. Eu aprendi que a fé e a razão, elas andam juntas. Só que a fé vai muito mais longe. É como se elas estivessem caminhando aqui, ó. As duas estão numa caminhada. Chega uma hora que a razão cansa. E a fé vai muito mais longe. Então a fé não é a morte da razão. A fé é o descanso da razão. Olha como isso é poderoso. A fé não anula nossas faculdades naturais. A fé extrapola nossas capacidades naturais. A fé não nos torna irresponsáveis com o nosso corpo. A fé nos faz agora ir até o nosso limite, não aquém, não menos. A fé não faz a gente ser menos nada. A fé faz a gente ser mais tudo. Homens de valor, homens ao máximo. Homens que quando chegam no limite, todo mundo ia falar assim, agora já era. Porque chegou no limite, bateu no teto. O que é o sobrenatural? Agora você vai passar o teto, você vai para o céu. Agora você vai experimentar o espiritual. Porque o espiritual não veio para reprimir nada. O espiritual veio para redimir tudo. Não é sobre reprimir a nossa vida. Não é sobre ficar dando um monte de regra do que a gente não pode. Como eu era uma criança infeliz, gente. Porque eu havia entendido na minha infância que ser cristão era não poder fazer um monte de coisa. Eu cresci numa igreja muito fechada, sabe? De doutrinas muito fechadas. E eu achava na minha ignorância que ser cristão era uma lista de coisas que eu não podia fazer. Pois à medida que Deus foi dando entendimento para mim, eu entendi que o evangelho
Não é uma lista de coisas que eu não posso fazer. O Evangelho é uma lista de possibilidades que antes eu jamais teria e agora eu tenho. Por exemplo, ele rasgou o véu e me deu acesso a um novo e vivo caminho, que eu posso entrar com confiança e agora eu posso fazer o que eu jamais poderia fazer. Eu posso ter acesso à presença de Deus. Eu agora posso redimir tudo, inclusive o meu corpo. A promessa de Deus não é para reprimir, para fazer a gente viver com medo, para fazer a gente viver limitado, para fazer a gente viver passando vontade. É para levar a gente além. É para fazer a gente viver não mais por necessidade, mas por propósito. Não mais escravo dos próprios apetites, mas agora livres para viver para a glória de Deus. Aí olha como... E eu quero pregar para vocês nesses minutos que faltam sobre a importância do cuidado com o corpo. Por quê? Porque o espiritual não exclui o natural. O espiritual redime o natural. O espiritual não é antinatural. O espiritual é sobrenatural. Ele não vem fazer a gente viver menos. Ele vem fazer a gente viver mais. Porém, essa falsa briga entre espírito e corpo, que Cristo veio reconciliar, ela gerou em nós, durante muito tempo, uma falsa verdade de que os cristãos cuidam menos da saúde do que a população em geral. A ponto de, durante a minha faculdade, alguns atendimentos que eu fazia, alguns professores falarem, falar que é cristão, você fica atento, porque cristão tem uma mania de parar de tomar os remédios do nada, de não fazer exame porque Deus curou. E aí gerar uma falsa percepção de que os cristãos não se cuidam, que eles confiam muito no milagre. Então, eu não sei se aqui aconteceu, se aconteceu já com algum de vocês, mas ter uma certa negligência com a saúde, confiando muito que o espiritual resolve, que o espiritual dá conta. E aí a gente vai falar, não, o sobrenatural não dá conta? Claro, o sobrenatural extrapola o natural, mas o sobrenatural não é antinatural. E a gente está debaixo de leis da natureza que Deus próprio submeteu pelo seu bom propósito. E aí olha que interessante, gente. Quando a gente vê a forma como Deus olha para o corpo, e esses textos que a gente leu, eles dão algumas direções para a gente que por vezes passam batido. Por vezes a gente não percebe a importância que esse assunto tem. Por exemplo, Deus não poderia ter salvado a humanidade com a sua palavra? Olha só, fazer um exercício meio doido aqui. Deus criou todas as coisas pela sua palavra, sim ou não? O homem peca. Deus não podia simplesmente ter dito assim, haja perdão. Cancela. Sim ou não? Cancela essa história toda, vamos recomeçar. Mas Deus fez isso? Não. Como foi o processo redentivo de Deus? João capítulo 1 vai dizer que o verbo se fez carne. A palavra encarnou. Ou seja, Deus veio habitar em um corpo. Então olha como isso é lindo. Deus podia todas as coisas, mas Ele escolheu completar o seu propósito usando um corpo. Cristo vem, habita entre nós. E eu gosto desse verbo habitar, porque habitar também quer dizer ter hábitos. Jesus viveu 33 anos aqui nessa terra com hábitos. Hábitos que são comportamentos automáticos e repetitivos
E todos nós temos os nossos, cada um tem os seus. E hábitos, por vezes, parecem uma coisa menos importante, mas eu aprendi, essa é uma das áreas que eu mais gosto de estudar dentro da medicina, é a construção de hábitos. Eu aprendi que os hábitos revelam quem habita em nós. Os nossos hábitos revelam quem habita em nós. Por exemplo, a minha casa tem os hábitos que ela tem, porque quem mora lá sou eu e a minha família. Então, os hábitos daquela casa, eles são gerados pelos habitantes daquela casa. Não é à toa que as palavras são parecidas, elas vêm do mesmo radical. Hábito vem de habitação. Habitação vem de hábito. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: vocês são uma habitação do Espírito Santo. E ele diz, olha, e eu digo mais, vocês não são donos da própria vida. Vocês foram comprados por um bom sangue, por um alto preço, vocês foram comprados por um bom preço, vocês foram comprados pelo precioso sangue de Jesus, e vocês não são de vocês mesmos. Então, ele diz assim, cuidem do corpo de vocês, porque o corpo de vocês tem um habitante aí dentro. E os seus hábitos revelam quem habita em você. Quando Cristo vem e habita entre nós, ele habitou. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Ele agora revela a sua glória através dos seus hábitos. Eu acho que devia ter 2 livros. Atos dos Apóstolos e Hábitos dos Apóstolos. Porque as coisas são muito parecidas. Os Atos dos Apóstolos nada mais eram do que hábitos dos apóstolos sendo evidenciados. E o que são hábitos, gente? Hábitos são essa manifestação da habitação, da encarnação. Cristo Jesus habitou entre nós. Ele veio em carne, encarnou, corpo. Deus podia ter cumprido o seu propósito com uma palavra? Sim, mas ele escolheu cumprir de outro jeito. O veículo que cumpre o propósito de Deus é o corpo. Cuide do corpo, porque o corpo é o veículo que te leva ao propósito. Jesus vem, ele podia fazer o que ele quisesse. Ele podia fazer qualquer coisa. Onde ele passou a maior parte do seu ministério? O que Jesus mais fez enquanto ele esteve nessa terra cumprindo o seu ministério? Ele podia ter falado, o que importa, gente, é pregar a palavra, porque o que importa mesmo é salvação. Podia ou não podia? Estava errado? Mas como que ele anunciava a pregação? O que ele mais fez? Qual era o assunto mais importante? Ou qual era a maior ação que Cristo fazia quando ele estava aqui? Sabe o que era? Curar. Sim ou não? E por que ele curava? Ele não podia simplesmente salvar. Mas por que ele curava? Ele chegava lá para o mudo, ele chegava para o surdo, ele chegava para o coxo, para o leproso. Ele não podia simplesmente falar, está salvo, está resolvido o problema, não vai morrer mais. Mas o que ele fazia? Ele restabelecia o corpo. Olha como isso é poderoso, gente. Jesus passou a maior parte do seu tempo restabelecendo o corpo das pessoas. Oh, meu Deus do céu. Silêncio. E a gente passa a maior parte do tempo destruindo o corpo. Se isso era tão importante para Jesus, isso deve ser muito importante para nós. Se Jesus passava tanto tempo restabelecendo o corpo, que direito nós temos de destruir o nosso? Se o milagre era devolver a funcionalidade, ele fazia isso por quê? Porque o corpo importava para construir um propósito. O corpo é o veículo. Vamos imaginar, se Jesus é o caminho,
O veículo é o corpo. Nós temos que caminhar em Cristo. Mas nós estamos aqui em um corpo. O corpo é tão importante que o maior plano ou a consumação da obra de Deus nessa terra foi feita quando o seu próprio filho entregou o seu corpo. O corpo dele foi rasgado, foi moído, foi transpassado. E aí olha como isso é lindo ainda. Jesus podia ter feito com a sua palavra, mas ele consumou o seu propósito com o corpo. Ele passou a maior parte do tempo restabelecendo o corpo, porque o corpo importava para cumprir o propósito. E quando ele morre, antes de morrer, o que ele promete? Eu vou edificar uma igreja. E o que é a igreja? O corpo de Cristo. É lindo demais. Por quê, gente? Porque não dá para cumprir o propósito sem corpo. Jesus diz, eu vou, mas o propósito continua. Então eu edificarei a minha igreja e a igreja é um corpo. Quando ele estava lá entregando o pão na ceia, ele rasgava o pão e dizia, isto é o meu corpo. E ele estava dizendo, agora vocês, cada um de vocês são um pedaço desse corpo. Por isso que quando Paulo está escrevendo aos Efésios, o padrão que ele usa não é o padrão assim, ó, seguinte, vocês têm que cuidar do corpo porque é importante, porque senão vai dar problema na próstata, senão é perigoso a pressão subir. Ele podia ter dito tudo isso, ó, vocês têm que cuidar do corpo porque vocês têm que dar bom testemunho, vocês têm que cuidar do corpo porque senão vocês não vão cuidar do corpo. E aí depois vocês vão ficar dando problema para o pastor, que vai ter que ficar orando por você, vai ter que ir visitar no hospital, vai dar trabalho para sua família, sua esposa vai ter que ficar lá cuidando. Ele podia ter falado um monte de coisa. Mas olha o argumento dele. Cuidem do corpo. O seu corpo. E aí ele faz duas analogias. Ele diz, cuide da sua mulher. É o contexto de Efésios 5. Como você cuida do seu corpo. Já está explicado por que o casamento está desse jeito. Resolvido o problema. Mas aí, ele diz, porque ninguém odeia o próprio corpo. Antes, alimenta e cuida. Por quê? Porque vocês também são corpo de Cristo e Ele alimenta vocês e cuida de vocês, porque vocês são membros do seu corpo. Então Ele deu parâmetro diferente. Por que você cuida do corpo? Por que você tem que cuidar do seu corpo? Você tem que cuidar do seu corpo porque você é um membro de um corpo muito mais importante que o seu. Porque você tem uma parte no corpo de Cristo. Ele tem um propósito para cumprir. E o propósito que ele tem para cumprir conta com você. E quando você não cumpre o seu propósito, quando você não cuida do seu membro, quando você não cuida da sua parte no corpo, quando você não cuida do corpo, agora você está prejudicando e sobrecarregando o corpo. Porque quando um membro não está conseguindo fazer a sua função, outro membro vai ficar sobrecarregado para assim fazê-lo. Gente, não é cuidar do corpo por questões estéticas. Não é cuidar do corpo por um culto ao corpo. Isso aqui eu preciso falar com muito zelo. Não é cuidar do corpo por culto ao corpo. É cuidar do corpo pelo culto do corpo. Porque é o seu corpo que cultua. Paulo escrevendo aos Romanos, o que ele disse? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional.
E não vos conformeis, não se conformem com esse mundo, com este século, com este tempo, mas transformai-vos conforme a renovação do vosso entendimento. O que Jesus está fazendo aqui hoje com a gente? Renovando o nosso entendimento, para que a gente possa se apresentar no nosso corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável. E apresentar ao Senhor uma habitação para o seu espírito. Faz sentido ou não? O corpo importa. É espiritual. Porque o espiritual não é antinatural, o espiritual é sobrenatural. Não é sobre cultuar ao corpo. E aí dentro disso vai envolver pressão alta? Sim. Vai envolver diabetes? Sim. Vai envolver sobrepeso? Sim. Vai envolver colesterol? Vai envolver a tireoide? Vai envolver o joelho, que está ruim? Vai envolver a próstata, que dos 50 aos 70 tem que ter uma atenção especial? Tem que ir lá com o médico? Tem. Por quê? Porque tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Sabe que Robert McCheyne, um avivalista, que deixou uma grande contribuição para a igreja, ele morreu aos 29 anos. E no leito de sua morte, ele disse assim, aos 29 anos, morreu de uma doença infecciosa, mas havia descuidado muito do seu corpo. E ele, no leito de sua morte, ele disse assim: Deus me deu uma mensagem para entregar e um cavalo para entregar a mensagem. Infelizmente, eu matei o cavalo e agora não tenho mais como entregar a mensagem. Quantos de nós estamos sendo impedidos de ir além com a nossa mensagem? Porque eu entendi uma coisa. A gente não consegue, a gente não tem assim, a senha do céu a gente não tem, né? De saber quem vai primeiro e quem vai depois. E ninguém consegue retardar o dia da morte. Mas antecipar tem um bocado de gente que consegue. Como? Não cuidando do cavalo. Tem 3 coisas importantes, e aí eu cito essas 3 coisas. E se eu pudesse deixar uma receita, porque médico que não deixa uma receita, o pessoal fala, não presta. Então eu não posso ir embora sem deixar uma receita rapidinha. Quem aqui toma um AS pro coração? Alguém? AS. AAS significa ácido acetil salicílico. Eu vou receitar um AS para cada um aqui tomar todo dia. Qual AAS é esse? Presta atenção. Para você sair daqui com uma receita do mínimo que você precisa fazer para cuidar bem do seu corpo. É o pacote básico. Básico do básico. Primeiro A, do AAS. AAS para a gente aqui não vai ser ácido acetil salicílico. Primeiro A do AAS, alimentação. Alimentação. Alimentação importa? Alimentação é espiritual? Gente, como é que o pecado entrou no mundo? Pela alimentação. Come aqui. Quando Satanás vem tentar Jesus no deserto, qual é a primeira proposta? Manda que essas pedras se transformem em pão. Gente, tem coisa mais perigosa do que a alimentação. Tem coisa mais destrutiva do que a alimentação. E sabe que até uns 30 anos atrás, as grandes doenças eram causadas por carências, por faltas. A fome, falta de água, falta de saneamento básico, falta de remédio, falta de informação, falta de vacina. Sabe do que a gente morre hoje? Excessos. Excesso de comida, excesso de açúcar, excesso de gordura, excesso de remédio. E a gente tem que hoje olhar e falar, peraí, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. A forma como eu como, e eu não estou dizendo, gente,
que a gente tem que ser aqueles crente chato, que não come nada. Não, Deus deu o jardim inteiro, falou, coma livremente de todas. Mas não precisa comer todas de uma vez, entendeu? Paulo diz, comei de tudo que se vende no açougue. Mas ele não disse coma tudo que se vende no açougue. É coma de tudo, mas uma coisa de cada vez. Com equilíbrio, com moderação, amém? Segunda coisa, qual é o segundo A? Atividade física. Aleluia. Posso ouvir um amém? Alimentação é importante. Atividade física, a gente olha para a Bíblia e fala assim, não, porque a Bíblia diz que a atividade física para pouco se aproveita. Que a gente tem que se exercitar na piedade, porque o exercício físico para pouco se aproveita. A gente fala, já que é para pouco, então, de boa. Mas vou falar um negócio para você, quando a Bíblia foi escrita, e Paulo escreveu isso, a galera não era igual a gente, não. Você já parou para pensar o tanto que Jesus andava? Eu vi um estudo recente falando que, se você for somar tudo que Jesus andou, só o que está descrito na Bíblia, ele andou o perímetro assim de toda a linha do Equador, uma volta ao mundo, andando. Ele tinha uma média, pelo que está descrito, de 30 quilômetros por dia. Uma média assim. Era andando de cidade em cidade. E a Bíblia não fala que ele ia de jumento. Jumento foi só para entrar em Jerusalém. Ele ia andando mesmo. Quando Pedro, ele vai até a casa de Cornélio, ele sai de Jope, vai até a casa de Cornélio, ele faz o percurso em 2 dias. Sabe quantos km? 60 km. Você acha que os camaradas eram igual nós, barrigudo? Você acha que os camaradas chegavam, era controle remoto, um carrão, ar-condicionado, até para abrir o vidro, antes a gente pelo menos na manivela gastava uma energia, agora nem na manivela não tem mais. A gente foi ficando cada vez mais imóvel, cada vez mais sedentário, cada vez mais inativo, acumulando muito. E aí a gente olha e fala, não, exercício físico para pouco se aproveita, mas quando Deus criou o homem, ou o homem ia caçar, ou o homem ia colher, ou o homem ia subir na árvore para pegar as coisas, para se alimentar. Hoje não, hoje a gente disca no iFood. Chega em casa. Por isso, gente, nós precisamos viver um estilo de vida de atividade física. Precisamos nos movimentar. Porque um corpo que não se movimenta adoece. É uma igreja que é sedentária, é uma igreja que adoece. Aqui, por que essa igreja é tão saudável? Porque é uma igreja ativa, sim ou não? É uma segunda-feira, está tendo culto de homens, está tendo aula de teologia, já está programado a confraternização dos homens de valor, e teve uma conferência de mulheres no final de semana, porque é uma igreja ativa. É uma igreja que se mexe. Aplauda Jesus. Nós também precisamos ser uma igreja ativa, uma igreja que se mexe, uma igreja que se movimenta. E o terceiro, a alimentação, A. Segundo, atividade física, A. E o S, sono. Sono. Por que sono, gente? Sono. Eu vi uma pesquisa recente que disse que a nossa geração, dorme 2 horas a menos do que os nossos avós, 100 anos atrás. Hoje, se você pegar o tanto que a gente dorme, média, a gente dorme 2 horas a menos do que dormia-se 100 anos atrás. Você vai falar assim, mas então tá bom, nós estamos mais produtivos, nós estamos mais ativos, nós estamos ganhando tempo? Não. Não. Até em expectativa de vida, eu vi uma outra pesquisa recente mostrando que
A nossa expectativa de vida está aumentando, mas a percepção de vida vivida está diminuindo. Como assim? O cara viveu muito, ele está vivendo mais, mas ele não tem nem memória do que ele viveu. Você pega aí seus antepassados, você vai conversar com seu avô, você vai conversar com seu pai, parece que as histórias tinham muito mais brilho, mais detalhe, a vida era muito mais vivida. Hoje a gente está tão no automático, rápido. Passou, nós estamos em novembro. Parece que a virada do ano foi, sei lá, anteontem. Eu fui no shopping, já vi a árvore de Natal, já falei, de novo, cara? Mas já? Um excesso de velocidade. E quem consegue ver as placas e aproveitar a paisagem vivendo alucinadamente a 150, 180 por hora? Você acha que um piloto de Fórmula 1 ele consegue ver quem está na arquibancada, torcendo por ele? Por quê? Está rápido demais. A gente está vivendo muito, mas muito rápido. E aí sabe qual é a moral da história? Parece que a gente nem viveu. Aí só gera mais frustração, porque a gente viveu e não viveu. Não sentiu o gosto. É como se passasse um monte de fruta na nossa frente assim, ó. Fala, uau! Quanta fruta! Mas eu estou morrendo de fome. Porque passou tanta fruta, mas eu não comi nenhuma. A gente não sente o gosto mais das coisas. Eu falo uma frase, todo dia eu falo ela. Quem sente mais o gosto, sente menos desgosto. Quem desfruta mais, se frustra menos. É ou não é? Você pode ter uma jabuticaba na mão, mas você roer ela até o caroço, é melhor do que você ter um saco inteiro e você não pegou nenhuma na mão. E a gente está assim, hoje a gente tem acesso a tudo. A vida de todo mundo. A gente acessa tudo o tempo todo, só não desfruta de nada. E isso está acontecendo, inclusive, na nossa capacidade de descansar. A gente está tão acelerado que a gente não consegue parar para dormir, para descansar. O advento das luzes, e as luzes são boas, sim ou não? Claro que são boas. Mas o excesso é ruim. Aí a gente botou luz em tudo que é coisa. E aí agora para a gente dormir, tem um monte de estímulo luminoso falando, fica acordado. Porque o que o nosso cérebro entende? Luz, Deus fez a luz para a gente acordar. E Deus fez o escuro para a gente dormir. Mas na hora de dormir, o que a gente está fazendo? Luz, essa luz aqui é uma luz terrível. Ela manda uma mensagem, acorda. Acorda, Pedrinho. Ela manda uma mensagem para você. Tá. Ela manda a seguinte mensagem: acorda, tem luz. E aí a gente vai dormindo cada vez menos. Você sabe o impacto para a saúde de 10 minutos a menos de sono que você tem? O impacto cardiovascular. O impacto para reparação, para regeneração tecidual, para a higiene mental que precisa acontecer, para os processos de equilíbrio que o seu corpo precisa. E a gente, se tem um povo que negligencia o sono, que negligencia a capacidade de dormir, é o cristão. E aí, eu queria só ler um texto e aí a gente vai orar para encerrar. Um texto do John Piper. Vocês conhecem John Piper? Ele escreveu um texto falando sobre sono e eu queria ler com vocês esse texto. Olha que texto maravilhoso. Por que Deus imaginou o sono? Ele nunca dorme. Vocês pararam para pensar nisso? Por que Deus vai dormir? Colocou o homem para dormir? Sim ou não? Vai dormir. Sendo que ele não dorme. Ele teve essa ideia do nada. Deus criou o sono pensando nas suas criaturas terrenas. Mas por quê? O Salmo 127, 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. De acordo com esse texto, o sono é um dom de amor. E um dom que é frequentemente desprezado pela labuta ansiosa.
Um sono tranquilo é o oposto da ansiedade. Deus não quer que seus filhos sejam ansiosos, mas que confiem nele. Portanto, concluo que Deus criou o sono como um lembrete de que não deveríamos ficar ansiosos, mas descansar nele. O sono é um lembrete diário da parte de Deus de que nós não somos Deus. É certo que não dorme, não cochila o guarda de Israel, Salmo 121, 4, mas Israel dorme. Não somos Deus. Uma vez ao dia, Deus nos envia para a cama, como pacientes com uma doença. A doença é a tendência crônica de pensar que estamos no controle e que nosso trabalho é indispensável. Para nos curar dessa doença, Deus nos transforma em sacos, indefesos de areia, uma vez por dia. Quão humilhante ao executivo corporativo autossuficiente ter que entregar todo o controle e ficar tão mole quanto um lactente todo dia. O sono é uma parábola, que Deus é Deus e nós meros homens. Deus cuida do mundo numa boa enquanto o hemisfério dorme. O sono é como um disco quebrado que toca a mesma mensagem todos os dias. O homem não é soberano, o homem não é soberano, o homem não é soberano. Não deixe que a lição se perca em você. Deus nunca se cansa e nunca dorme. Ele não fica impressionado com as nossas noites acordadas, nem quando madrugamos cedo, mas ele se deleita com a confiança tranquila, que lança toda a ansiedade nele e dorme. O sono é um lembrete. Aleluia! Por que eu estou dizendo isso, gente? A gente honra o Senhor quando a gente descansa. A gente honra o Senhor quando a gente lança sobre Ele toda a nossa ansiedade e diz, agora eu vou dormir, porque Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Sabe por que a gente pode dormir? Porque Ele não está dormindo. Ele está acordado, está dizendo, eu quero que você descanse. Por que que Deus podia ter mandado qualquer coisa? O mandamento dele, 7º, lembra do dia do sábado para descansar. Descanso. O descanso é um mandamento. Sabe por quê? Porque a nossa tendência, a nossa inclinação é continuar trabalhando para ser autossuficiente. E Deus manda a gente descansar porque a gente não é autossuficiente. Uma vez, eu atendo muito pastor, né? Hoje quase 40% dos meus pacientes são pastores. E eu amo atender pastor. Nossa, que coisa boa é atender crente. Hoje eu só atendo crente hoje. Se não for crente, eu falo, não, brincadeira. Não falo que não vou atender, não. Mas a minha especialidade médica é a crentologia. Eu amo atender cristão. E aí, um dia um pastor falou assim, não, doutor, a gente não pode descansar, não, porque o diabo não descansa. Aí eu falei, por isso que ele é o diabo. Porque quem não descansa fica encapetado. Quem não descansa fica igual Esaú. Você lembra de Esaú? Ele chegou tão exausto, tão cansado, que ele falou, me dá essa comida, porque de que me adianta a comida, sendo que eu estou tão exausto? Porque quando a gente está cansado, a gente negocia o inegociável. Quando a gente está cansado, quando a gente não descansa, quando a gente não dorme, quando a gente fica inquieto, sabe o que acontece? A nossa tolerância, a nossa perseverança, a nossa paciência, ela começa a baixar. Por que Deus mandou a gente descansar? E pior, por que Deus descansou se Ele não se cansa? Porque uma coisa é Ele dizer, descansem, outra coisa é Ele descansar. Sabe por quê, gente? E aí eu encerro para a gente orar. Deus não descansou porque estava cansado. Porque Ele não dorme, Ele não se cansa, nem se fatiga. Ele descansou porque descanso não tem a ver com cansaço. Descanso tem a ver com santidade. Ele santificou o descanso. E Ele ensinou para a gente. O único jeito de viver em santidade é descansando. Então hoje eu quero te encorajar a tomar todo dia um AS.
Alimentação para a glória de Deus. Atividade física para a glória de Deus. Sono para a glória de Deus. Porque o corpo importa. E se você tiver de 50 a 70 anos, a sua próstata faz parte do seu corpo. Marca comigo lá que a gente pensa no escape junto lá para você. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Aleluia! Eu quero saber quem é daqui, quem é um homem de valor, um homem macho, que vai bater no peito e vai falar assim, ó, eu descobri uma coisa hoje. Hoje Deus mudou a minha mentalidade. Eu preciso cuidar do meu corpo porque Cristo cuida da igreja. Isso vai mudar até seu casamento. Porque a mentalidade, ó, grava isso. São duas coisas que precisam mudar na gente. Primeiro, a mentalidade. Muda a mentalidade. Hoje você vai sair daqui, implantou um software novo. Uma mentalidade nova. Cada revelação da palavra é como se... E a gente aceita aquilo, a gente crê naquilo. Tudo que a gente crê, cria e cresce. São os 3 verbos do evangelho. Crer, criar e crescer. Se você crê nisso, você instala algo dentro de você. É vida que brota dentro de você. Isso vai crescer. Crer, criar e crescer. A mentalidade vai mudar. E quando a mentalidade muda, é uma sabedoria, é um coração novo. E aí vem a segunda parte. A sabedoria tem que ser acompanhada de disciplina. Quando você vai ver Provérbios foram escritos, Provérbios de Salomão, escritos para darem ao seu povo, aos simples, sabedoria e disciplina. Sabedoria é mentalidade, é cabeça. Disciplina é corpo. Disciplina é colocar em prática, é perseverança, constância. Não é algo que acontece aqui hoje, você vai para casa, entendi uma coisa legal, hein, amor? Isso é sabedoria. Ou melhor, isso não é nem sabedoria ainda. Isso é mentalidade. Você entendeu? Ela se torna sabedoria quando ela vai para a disciplina. Sabedoria não é sobre o que eu sei. Sabedoria é sobre como eu vivo. Hoje o Senhor está mudando uma mentalidade para gerar em nós uma disciplina, amém? Não é à toa que Jesus nos chamou para sermos discípulos. Porque discípulo é aquele que está aprendendo uma disciplina. A disciplina é a virtude do discípulo. Porque quando a gente vai estudar, a matéria se chama disciplina. E aí você tem um professor, um mestre, e você é um discípulo. O evangelho é uma disciplina que se inicia quando a gente muda uma mentalidade. Quem é o homem de valor que falou, não, eu entendi, eu quero mudar, eu quero agora honrar ao Senhor, porque Ele habita em mim, e eu não sou meu, eu fui comprado por um alto preço. Quem é? Diga assim, eu? Sou eu. Com voz bem. Sou eu. Então você vai consagrar o seu corpo ao Senhor agora. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Sabe que Paulo não diz assim, eu vou fazer um conselho. Um conselho para vocês. Ele diz, eu rogo pelas misericórdias de Deus que vocês apresentem os vossos corpos. Eu quero te convidar a fazer isso agora. Se tem alguém que nunca fez essa oração de entrega da sua vida, tem hora, gente, que a gente aceita a mensagem do evangelho, mesmo já tendo se convertido há muitos anos. Porque eu descobri durante um bom tempo que eu tinha aceitado a mensagem do evangelho no meu espírito. Então, espiritualmente, eu aceitei. Mas eu não tinha aceitado ainda a mensagem do evangelho no meu corpo. Eu estou num processo de receber a mensagem do evangelho nas minhas emoções, minha alma. Um dia eu vou vir aqui, eu já vou me convidar já para vir um dia falar sobre saúde emocional pra gente. Porque o evangelho
ele alcança o nosso espírito, mas ele agora tem que ir invadindo a nossa alma e o nosso corpo. Hoje eu quero te convidar a deixar o evangelho invadir o seu corpo também. Amém? Eu quero te convidar a entregar, a se render. Porque o caminho para a redenção é a rendição. Amém?